Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar finalmente de Ultimate X-Men, O Povo do Amanhã. Quadrinho esse que é escrito por Mark Millar e desenhado por Andy e Adam Kubert, os mesmos até desenhistas, ou o mesmo desenhista, né, o Andy Kubert, que desenhou Cavaleiro das Trevas 3. Então chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. O sonho de paz e harmonia entre humanos e mutantes levou o professor Charles Xavier a criar um santuário para os seus. Um lugar onde ele desenvolve a única força capaz de defender o planeta de Magneto e sua irmandade de mutantes. Porém, o mestre do magnetismo tem um plano para acabar com Xavier, e também um aliado letal, com garras de adamantium. Mark Millar, o roteirista, modernizou o gênero dos super-heróis com Authority, e os irmãos Adam e Andy Kubert, dois dos melhores desenhistas da indústria dos quadrinhos americanos, redefinem os X-Men para o século XXI, num projeto que, embora fiel ao conceito original dos mutantes, segue passos da sua bem-sucedida franquia cinematográfica. Então, né, pessoal, vou aproveitar aqui para falar, para contextualizar vocês sobre esse quadrinho aqui, né? Para começar, acho que dá para dizer que ele é daquela tentativa da Salvat de lançar o universo Ultimate da Marvel, né? Só que infelizmente durou só 3 volumes, então o primeiro é do Homem-Aranha, que eu até já tenho resenha aqui no canal, vou deixar no card aí pra vocês. O segundo é esse aqui dos X-Men, inclusive eu acho essas edições muito bonitas, cara. Essa capa dura, o papel é muito bom, cara, o acabamento deles, assim, é melhor, bem melhor até do que da própria Eagle Moss. Então, quanto a isso, assim, não tenho o que reclamar, sabe? Pô, tem introduçãozinha aqui e tal, vou mostrar pra vocês. No meio ali também tem. Esse aqui tem um erro gráfico que depois eu mostro pra vocês. Mas não é nada que atrapalhe muito. Aqui, tipo, tem um. Acho que tá faltando algumas páginas de uma das edições, mas é uma edição meio de respiro, assim, então meio que não faz muita diferença pra história, né? Mas como vocês podem ver, ó, aqui começa a história e tal. Aí você vai passar, e isso aqui é uma página de outra história. Que tipo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. E, ó, a mesma página. E isso aqui é um pouco antes, sabe? Então tem esse erro gráfico, o texto do meio tá tipo meio pela metade, assim. Mas, cara, é só uma questão de contextualização ali, não é nada que vai tipo, te atrapalhar na leitura, né? O do Homem-Aranha, entre os arcos, o primeiro e o segundo arco, inclusive aqui é compilado, 2 arcos também. Ele tem esse textinho ali meio que explicando algumas coisas, enfim. E então, cara, como acabamento gráfico, eu acho que isso aqui é muito legal. E sobre a história, me surpreendeu bastante. Eu tava com o pé atrás, eu não consegui encontrar muito na internet sobre os Ultimate X-Men, então eu achei que era algo ruim. Mas não, eu achei bem divertido. Tem algumas críticas, alguns pontos que pra mim não funcionaram tão bem, mas no geral é um bom quadrinho, sabe? Já vou adiantar pra vocês. E, bom, contextualizando, né, basicamente no início dos anos 2000, quando começou a sair os filmes e tal, a Marvel queria criar um novo universo que pudesse atrair novos leitores, né? E quem teve o pontapé inicial desse universo foi o próprio Homem-Aranha, que funcionou muito bem, né? Inclusive é muito bom. O primeiro volume do Ultimate Spider-Man, Poder e Responsabilidade, é muito bom mesmo. Assim, realmente é divertido de ler. Enfim, é algo que me cativou, por exemplo, né? E então, com isso, como deu muito certo, eles queriam trazer o segundo, o maior grupo, né, deles na época, que era os X-Men. E eles tentaram fazer isso, até interessante aqui no início, é dito que eles estavam querendo fazer algo bem diferente, sabe? Com os X-Men trabalhando para o governo e coisas assim. Só que por conta do sucesso do filme dos X-Men, eles acabaram voltando para algo mais clássico, que eram os quadrinhos originais, só que sem todas aquelas firulas, né? Porque pra quem não sabe, é difícil acompanhar X-Men porque uma saga emenda na outra. Então, se você pegar no meio, você acaba ficando meio perdido, sabe? Então, o que eles tentaram era voltar mais às origens para trazer novos leitores, né? Então, a gente começa aqui com algo bem básico, que é o Charles Xavier reunindo a equipe de mutantes. No momento só tem a Jean Grey e o Ciclope, e depois eles vão, né, recrutando os próximos, como por exemplo o Fera, a nossa querida Ororo, que eu não sei se vai aparecer aqui, a nossa Tempestade, né? E também o Colossus
e por fim o Bob, né, o Homem de Gelo, que vai aparecer mais pro final da edição. Então essa primeira edição, eu vou ser bem sincero pra vocês que eu achei ela meio chatinha, sabe, até aqui tá o Bob. Eu achei ela meio chatinha, ela é mais uma introdução, assim, e não empolga muito, e eu achei os desenhos meio feios, pra ser sincero, sabe? Eu não sei se é o Adam Wayne Kubert que tá desenhando aqui, mas eu achei os desenhos meio zoados, assim. Tem algumas partes que é meio ruim de entender, assim, sei lá, não tem muita fluidez, parece, sabe? Porém, depois melhora, então é até engraçado que parece que eles vão testando, assim, vários estilos de arte ao longo do quadrinho, sabe? E isso é bem engraçado, assim, mas tem uns que são melhores, outros piores, mas no geral são, a maioria é bem bacana. Mas de qualquer forma, então a gente vai ser introduzido à equipe e também aos vilões, né? O Magneto, como vocês já viram ali, tá? Ele tem um visual um pouquinho diferente, né? Um pouco mais escuro, a roupa dele aqui, né? Nessa imagem dá pra ver bem ele aqui. E é aquele conflito de sempre, né? Basicamente o Charles Xavier tá querendo que os humanos e os mutantes convivam, enquanto o Magneto tá querendo destruir a raça, ele se chama de Homos Superiores, né? E aí começa essa batalha ali que a gente já conhece bem, né? Entre Charles Xavier e Magneto. Mas tem algumas coisas interessantes, algumas coisas novas. Isso aqui não é um grande spoiler, porque já é no final da primeira edição, mas basicamente você vai ter o Wolverine junto do Magneto. Ele, na verdade, é enviado para matar o Professor X, né? Enfim, aí meio que ele entra ali pra equipe, e aí eles vão em várias missões juntos, né? Meio que trabalhando como equipe e tal. E aí você fica um pouco naquela tensão, né? Pô, quando que o Wolverine vai se voltar contra os X-Men, né? E aí você tem, eles sequestram a filha de um presidente, e aí eles têm que ir atrás pra tentar deter o Magneto antes que dê algo ruim e tal. E, enfim, a história vai se desenrolando ao ponto de que simplesmente eles acham onde o Magneto tá, enviam as sentinelas, que inclusive aparecem bastante nesse primeiro arco, que é o Povo do Amanhã, e o Magneto acaba controlando essas sentinelas e voltando elas contra a humanidade, e os X-Men vão ter que tentar impedir. No meio disso tem algumas reviravoltas, como o Ciclope indo pro lado do Magneto, que é bem bacana, bem interessante, até que tem a parte que ele começa a controlar as sentinelas, que eu achei muito foda. E basicamente é isso, assim, é uma história bem legal esse primeiro arco, eu tenho que admitir pra vocês que eu gostei bastante. Não é nada fora do comum que a gente já viu, mas é bem divertido de ler, sabe? E eu não conhecia X-Men além dos filmes, eu confesso que eu nunca li nada. Tirando o Wolverine eu tenho ali até a primeira parte da saga do Wolverine, né, que a Panini lançou, mas eu nunca li nada além disso, sabe? Então pra mim foi legal ser introduzido a esses heróis e eu gostei muito da dinâmica de família deles, sabe? Família não, de colegas, né? Tipo de equipe, essa é a palavra. É muito legal, assim, o jeito que eles interagem, assim, realmente eles parecem adolescentes brigando e tem alguns momentos épicos como esse aqui, né? Pra mim, quando eu li essa página, veio na hora, assim, na cabeça a música do X-Men Evolution, sabe? Que também eu assisti muito aquele desenho, eu acho bem legal. Não sei se era baseado nesse aqui, mas me parece um pouco, assim. E você também vê várias coisas que os filmes dos X-Men acabaram pegando daqui, sabe? Não dos quadrinhos originais, né? Do 616 lá. Então isso também é bem bacana. E bom, passado esse arco, a gente vai pro arco que é do Arma X, né? Onde aí meio que traz um pouco daquela ideia lá do início em que era fazer os X-Men trabalharem pro governo, né? Mas eles fazem isso por meio do projeto Arma X. E é bem interessante porque um dos primeiros capítulos aqui já, primeiro que tem essa parte do Noturno, que é bem bacana, inclusive lembra um pouco o que é o início do segundo X-Men lá. E em seguida a gente vai ter a introdução do nosso querido, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, o nosso querido Nick Fury, que aqui tá um pouco diferente do que ele é desenhado lá em Os Supremos, mas é o mesmo personagem, que inclusive é baseado no nosso querido Samuel Jackson, né, que depois vai interpretar o Nick Fury nos cinemas. Então, meio que isso aqui também é um pouco de base pro universo do MCU, né? Não sei se os X-Men do MCU vão ser baseados nesses daqui, mas achei legal essa referência, né? E o personagem do Nick Fury é muito bacana de ver aqui, né? Ele é introduzido primeiro aqui, depois aparece em Supremos, até um pouco diferente. Mas é muito legal. E esse arco é bem interessante, porque eles acabam capturando os X-Men e transformando ele em armas, né?
Então eles meio que transformam a equipe aqui pra fazer umas missões quase suicidas, assim, é meio uma vibe meio Esquadrão Suicida, talvez meio Thunderbolts, mas é bem divertido de ler, e aí vai se desenrolando, né, o ponto até que o Professor X é capturado e tal. Enfim, é uma história bem legal, mas também, de novo, é a história que não... Tipo assim, ela é bacana, é um feijão com arroz bem feito, mas não traz nada de muito novo, assim, tirando a interação entre os personagens. Até é legal porque a Jean e o Wolverine têm uma relação já desde o início aqui. O Ciclope aparentemente gosta da Jean, mas não namora com ela ainda, né? Então, enfim, é bem bacana esse início. Porém, eu tenho que admitir pra vocês que eu tenho alguns problemas com o roteiro disso aqui, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que são muito apressadas, que não são bem desenvolvidas, parece que é assim, os personagens mudam, por exemplo, o Wolverine. Pô, ele tá lá, numa edição ele tá pra matar e tá pensando nisso, na segunda ele tá aparentemente questionando, mas não é dito em nenhum momento isso, e na segunda ele já tá, meu Deus, eu comprei a ideia de vocês, eu vou até o final do lado de vocês. Tipo, ah, beleza. Depois eles até tentam contextualizar isso, falando que ele sofreu tanto que quando ele viu um pouco de amor, ele acabou, tipo, meio que se estagnando ali, né? Querendo ficar junto. Porém, cara, sabe, tipo, não é bem trabalhado isso. Parece muito do nada. Alguns vilões são maus só por serem maus, sabe? Ah, não sei, cara. Tem alguns desenvolvimentos assim que são muito nada a ver. Umas coincidências assim que você fica tipo, cara, sério isso? Sério que justo nesse momento vai acontecer isso, sabe? Então, essas coisas assim eu não me incomodaram um pouquinho, sabe? Então eu até acho que baixo um pouco a nota dele por conta disso. Mas ainda assim não é um quadrinho ruim, é um quadrinho legal e eu acho que se você quer conhecer os X-Men, talvez seja uma boa. Porque eu não conhecia nada e foi legal começar a ler por isso aqui e me deu vontade de pegar outras fases, né? Talvez até a fase mais clássica lá, né? Que eu não tô lembrando agora o nome do escritor. Mas essa daqui é bem legal, os desenhos são bons, como eu falei, eles variam bastante, tem edições que são bem desenhadas, tem outras que são um pouquinho piores, assim, que são uma arte meio anos 90, mas tem umas até que de quando eles invadem... Essa aqui, ó, essa eu acho bem desenhada. Essa eu acho que é o Adam Kubert que desenha, se eu não tô enganado. Mas ela tem uma pegada assim um pouco diferente, um pouco mais do que a gente tá acostumado dos anos 2000 aqui. Então, assim, cara, é um bom quadrinho. Eu acho que esse universo Ultimate é bem interessante. Queria que a Panini relançasse mais coisas deles, né? E já que a Salvat não conseguiu ir pra frente, que eu queria ler, por exemplo, o Quarteto Fantástico, que dizem que é bem diferente. Continuar o do Homem-Aranha, que eu gostei muito do primeiro volume. E, enfim, eu também tenho o terceiro volume ainda pra ler, que é Os Supremos, e pretendo estar lendo e trazendo review pra vocês. Não vou dizer que logo, porque eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas algum dia sai. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem nos comentários se você já leu X-Men do Ultimate, ou melhor, Ultimate X-Men, que inclusive tem umas capas horrorosas, né, do início dos anos 2000, com uma arte meio tentando simular um 3D ali, sei lá, cara. Mas as capas são meio feias, mas tirando isso, essa capa é uma capa bonita, por exemplo. Mas enfim, de qualquer forma, deixe nos comentários se você já leu essa fase, se você gosta do X-Men e se você recomenda alguma coisa a mais do universo Ultimate. E é isso, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!